O gerente esportivo do Internacional Magrão deu uma importante e forte entrevista para os canais ESPN. Nessa entrevista, ele falou sobre uma conversa que ele vem tendo com o grupo de jogadores e bastidores desta conversa. O técnico Eduardo Cudê ficou pistola e ele falou sobre as situações de Borré, Maurício e a reconciliação de Robert Renan com o torcedor do Internacional. Eu te trago os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu quero repercutir uma entrevista com muitas informações importantes que foi concedida pelo gerente esportivo do Inter, Magrão, para o Bola da Vez dos canais ESPN. Ele falou sobre o técnico Eduardo Cudê, incomodado recentemente dentro do vestiário, a conversa que ele vem tendo em particular com os jogadores do elenco e sobre as situações de Borré, Maurício, Robert Renan, e a gente vai falar sobre isso. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. Já passamos dos 59.400 inscritos aqui no canal, então recomenda esse vídeo, o canal também para amigo, familiar, namorado, namorada, bota aí na televisão de casa o cachorro, o papagaio, o gato para assistir, enfim, sintam-se à vontade, manda o link, mas claro, deixa o like no vídeo, te inscreve e ativa o sininho das notificações por aqui, tá certo? E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Entra lá em KTO.com, usa o código DIAS se for o teu primeiro depósito, tu ganha uma bonificação e uma free bet de 20% para se divertir lá na KTO e vai apostar no Internacional, que entra em campo hoje contra o Atlético Paranaense, um time modificado. Eu falei sobre esse time no último vídeo, assistam então depois desse conteúdo para vocês descobrirem também. Eu trouxe em primeira mão essa informação do time do Internacional. Vai lá em KTO.com, eu tô apostando no empate entre Inter e Atlético Paranaense. Rapaziada, o Magrão, como eu disse, deu uma entrevista importante pro Bola da Vez da ESPN. E nessa entrevista, o Magrão falou sobre muitos assuntos importantes, tá? E eu quero começar aqui repercutindo sobre algumas questões individuais que o Magrão falou. E mais especificamente, 3 atletas: Robert Renan, Maurício e Borré. Sobre o Robert Renan, que a gente sabe, viveu um momento conturbado, tá voltando a ser relacionado, entrou bem contra o Palmeiras na vitória do Inter por 1-0 em São Paulo, em Barueri, no último meio de semana. E como eu trouxe a informação ontem, aliás, à noite, o Robert Renan deve começar contra o Atlético Paranaense logo mais, lá na Arena da Baixada, em Curitiba. E o Magrão deu muito respaldo nessa entrevista pro Robert Renan, disse que não dá para crucificar um garoto de 20 anos por um erro, todo mundo errou e ele é muito novo, então é natural que erre muitas vezes, mas óbvio que ele foi cobrado, como a gente já vinha trazendo por aqui. E ele trouxe que sim, ele acredita e muito na recuperação e na reconciliação do Robert Renan com o torcedor do Internacional. Hoje ele vai ser titular. Ele tá ganhando essas oportunidades, entrou contra o Palmeiras e entrou bem. O Cudê deu um abraço muito forte, apertado no Robert Renan antes dele entrar contra o Palmeiras no meio de semana lá em Barueri. Então o Inter tá respaldando e, mais do que isso, tá apoiando o Robert Renan para que ele volte com tudo. E a gente sabe a expectativa que sempre se teve, é um garoto, como eu disse, de 20 para 21 anos, de qualidade, e o Inter vai tentar tirar o melhor desse jogador. Ele vai ficar sim no Internacional por hora. Sobre o Maurício, não dá pra gente garantir que ele vai ficar, porque a gente sabe que tem outro contexto, que é o contexto de vir uma proposta da Europa, chegar nos 8, 10 milhões de euros que o Inter quer pelo seu 50% do Maurício e acabarem levando o jogador no meio ou no final do ano. Mas o Magrão se referiu muito mais às propostas que o Maurício recebeu do futebol brasileiro, de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Botafogo, Red Bull Bragantino, todos esses clubes que procuraram e demonstraram interesse no meio do Internacional. E ele até brincou: o Maurício todo mundo quer levar, mas não vão. Ninguém vai tirar o Maurício agora do Internacional, deixando claro aquela informação que eu já trouxe aqui pra vocês, que o Maurício não vai para outro clube do Brasil. O Maurício vai jogar no exterior. A questão é se Europa, se outro mercado, enfim, aí é outra situação. Mas o Inter não vai vender o Maurício para outro clube brasileiro, não diretamente, só se ele
bater e voltar na Europa e acabar voltando para outro clube do Brasil. Mas não é o interesse do Internacional. Gente, sobre Borré. A questão sobre o Borré, que foi perguntada e questionada ao Magrão, é sobre os gols que ele tá perdendo, se ele tá ansioso, se ele precisa se adaptar melhor, se ele ainda não tá 100% adaptado ao futebol brasileiro. E o Magrão disse que não, que os gols que ele vê o Borré perdendo, ele vê que são lances criados pelo Borré, que é um cara de muita entrega, que cria oportunidades não só para ele, mas para os companheiros. E o Magrão fez uma comparação muito interessante do Borré com o Ener Valencia no seu início no Internacional. Para quem lembra, no meio do ano passado, quando o Valencia chega, ele foi criticado por nós da imprensa, também pelo torcedor do Inter que estava acompanhando os jogos, porque o Valencia estava começando e dava para ver que ele estava desembocado, ele se entregava, criava chances, mas estava faltando gol. Ele demorou para fazer o primeiro gol dele. Se eu não me engano, até o primeiro gol do Valencia com a camisa do Inter é no jogo contra o River, lá no Monumental. Que gol, né? Obviamente, que foi muito importante para a classificação do Inter também no jogo da volta. Mas ele comparou as situações do Borré com o Ener Valencia, que dessa forma ele enxerga que ainda dá pra ter calma com o Borré, que não é falta de adaptação, que ele tá criando, tá tentando, é um cara que se entrega muito ao jogo, mas que vai chegar a hora dele de fazer os seus gols com a camiseta do Internacional. Gente, agora eu quero repercutir duas informações reveladas pelo Magrão sobre um assunto importante. O momento que o Inter tá vivendo na temporada, de se remobilizar, juntar os cacos depois de uma eliminação numa semifinal de Campeonato Gaúcho e 2 empates nas 2 primeiras rodadas da Sul-Americana, como o Kudê lidou com isso e como ele vem lidando com isso. E ele até falou mais especificamente sobre o Kudê, que é um cara que vive o futebol, que tu pode ligar domingo 10 horas da noite, que ele vai ficar 1 hora, 2 horas no telefone contigo falando de futebol, porque é um cara que vive o futebol, acompanha todos os lugares e que é um cara intenso. Mas ele disse, sim, foi feita uma cobrança depois da semifinal do Gauchão e dos 2 resultados de empates, 0-0 contra o Belgrano e contra o Tomayapo, esse mais marcante dentro do Beira-Rio, teve protestos do torcedor do Inter, foi feita uma cobrança ao Kudê e à comissão técnica. E ele disse que o Kudê ficou muito incomodado. A gente sabia da resposta do Kudê na coletiva, mas que ele ficou muito incomodado também no vestiário com a repercussão dessa sequência negativa. Ele até citou o Magrão nessa entrevista, os jornalistas identificados, a cobrança que se fez, que talvez tenha sido uma cobrança um pouco a mais do tom do que deveria ser, ou do que era justo ser feito, e o Kudê também ficou muito incomodado, ele ficou pistola com essa situação, e o Magrão tá dando uma explicação do porquê que o Kudê foi pra coletiva e deu aquela coletiva forte, citando dos 4 ou 5 jornalistas que o assassinavam, que ele sabia que tinha gente que queria tentar derrubar ele. O presidente falou sobre isso também numa entrevista pra ESPN na semana passada e deixou claro que o Kudê acompanha, o Kudê recebe, vê as coisas e acabou nesse momento ficando incomodado com isso. E o Inter precisa voltar a vencer pra acabar de vez com isso aí. E a gente sabe que o Campeonato Brasileiro são 38 finais, o Inter ganhou as 2 primeiras, tem mais 36 pela frente, hoje tem um jogo importante contra o Atlético Paranaense, e o Magrão falou de um movimento que ele vem realizando com o departamento de futebol, mas ele principalmente, e que é muito importante. Ele até citou que muitas vezes ele vem fazendo conversas, às vezes com o grupo e às vezes individuais com os jogadores, para falar sobre a importância do campeonato, tentando mostrar o tamanho desse campeonato pro Internacional, porque o clube tá há um tempo já sem vencer um título de importância, que todos quando foram contratados desses novos reforços, 10, 11 reforços que chegaram, foi falado também sobre isso, mas que no dia a dia ele procura os jogadores para sempre tentar balançar, deixar todo mundo ligado. Ele até falou, tentar deixar todo mundo ligado sempre. E é uma função do diretor esportivo, gerente esportivo do Internacional, o Magrão, numa entrevista muito boa e interessante que ele concedeu pra ESPN, tá certo? Não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto pra falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.